questão 2015/2 fala que o poraquê é um peixe elétrico que vive nas águas amazônicas. Eu já vi diversas questões de elerodinâmica falando do poraquê. Vocês vão ver por quê? Porque dá para brincar com associação de geradores. Ele é capaz de produzir descargas elétricas elevadas pela ação de células musculares chamadas eletrócitos. Cada eletrócito pode gerar uma diferença de potencial de cerca de 0,14 volts. Um poraquê adulto possui milhares dessas células dispostas em série, que podem, por exemplo, ativar-se quando o peixe se encontra em perigo ou deseja atacar uma presa. Aqui tem uma imagem de um poraquê, tipo uma enguia elétrica, né, brasileira. A corrente elétrica que atravessa o corpo de um ser humano pode causar diversos danos biológicos dependendo de sua intensidade e da região que ela atinge. A tabela indica alguns desses danos em função da intensidade da corrente elétrica. Aí tem uma tabela aqui que diz que a intensidade da corrente elétrica até 10 miliamperes, lembrando aqui, ó, mili equivale a 10 elevado a menos 3. Dano biológico, apenas formigamento. De 10 miliamperes até 20 miliamperes, contrações musculares. De 20 miliamperes até 100 miliamperes, convulsões e parada respiratória. De 100 miliamperes até 3 amperes, fibrilação ventricular. Acima de 3 amperes, parada cardíaca e queimaduras graves. Considere um poraquê que, com cerca de 8.000 eletrócitos, produz uma descarga elétrica sobre o corpo de uma pessoa. Sabendo que a resistência elétrica da região atingida pela descarga é de 6.000 ohms, sim, nosso corpo, dependendo da parte, tem resistência elétrica, tá? De acordo com a, mais ou menos, tá? De acordo com a tabela, após o choque essa pessoa sofreria. Então aqui eu preciso lembrar de associação de geradores, e preste bastante atenção que a gente vai usar essa mesma ideia na próxima questão. Associação de geradores, tá? Como o receptor, como resistor, como capacitor, a associação pode ser feita de duas maneiras: em série eu posso associar os geradores em série, ó. Aqui, tá certo? E aí cada um vai ter a sua força eletromotriz, né? Digamos, E1, E2, E3, E4, tá? Não precisa ser igual, você vai ver que para ter associação em paralelo, aí é necessário que os elementos da associação tenham exatamente a mesma força eletromotriz. Mas quando é em série, não. E aí a força eletromotriz equivalente, assim como na resistência, nos resistores, é a soma E1 mais E2 mais E3. Aqui seria EN, né? Não E4. Pus uma quantidade genérica aqui. Até o EN. Tá certo? Então, a associação em série de geradores funciona basicamente igual a associação em série, pelo menos na parte de achar o equivalente a de resistores. Agora, em paralelo, quando você vai associar em paralelo, precisam ser os elementos da associação ser todos iguais. Digo os elementos porque às vezes quando a gente vai ver na próxima questão, não é apenas um gerador. Às vezes é uma associação em série que está em paralelo, mas mesmo assim, os elementos, as associações que estão em paralelo, tem que ser com a mesma força eletromotriz. Então, uma associação em paralelo teria esse formato aqui, esquemático.
E assim vai. Mas para ela funcionar, todos têm que ter a mesma força eletromotriz. Vou chamar de E. Por quê, professor? Porque se você coloca em paralelo um gerador, digamos, vamos pensar em dois, ficar mais simples de entender, de 20 volts de força eletromotriz, com um de 10 volts de força eletromotriz, pode até ter um resto de circuito aqui. Esse aqui vai produzir corrente tentar em um sentido e esse no sentido contrário aqui nessa malha. Tá? E eles vão acabar ficando um de frente para o outro. Eles vão competir. Então, quando você associa em série, vamos pensar melhor no circuito fechado, fica melhor de entender. Vou pensar em malha. Imagine que isso aqui é um circuito. Só isso aqui. Quando você associa eles em paralelo, eles não são iguais, necessariamente o maior se torna o gerador e o menor se torna o motor. Por isso que não tem associação de gerador em paralelo quando eles não são iguais, porque não funciona, tá? Um acaba meio que roubando um pouco da energia do outro, o motor acaba roubando um pouco da energia do gerador. Por isso você pode ver em equipamentos eletrônicos, normalmente as pilhas ficam em série. Mesmo quando você coloca uma ao lado da outra, você vê que os pinos são invertidos. O polo positivo de uma é de um lado e o positivo do outro é embaixo, para dar a ideia de positivo com negativo com negativo, para associar em série. Se você pega uma lanterna, as pilhas são colocadas todas na mesma posição, em série. Raramente você tem um aparelho que usa pilhas em paralelo, porque quando isso acontece, se elas não forem perfeitamente idênticas, e no mundo real isso é praticamente impossível, uma pilha vai funcionar com um motor e vai acabar roubando um pouco da energia que a outra teria que fornecer para o equipamento. Tá certo? Então, todos têm que ser iguais para existir uma associação em paralelo. E a força eletromotriz equivalente não vai funcionar que nem um gerador, que seria pegar um resistor, que seria pegar o valor de um e dividir pela quantidade que eu ensino a vocês, né? Vai ser apenas o valor de um deles. Tá? Então, basicamente, para essas questões da Unesp que a gente vai ver hoje, você precisa saber só isso. Tá? A associação em série de geradores, a força eletromotriz equivalente é a soma da força eletromotriz individual ali de cada gerador. Nesse caso, por aqui, de cada eletrócito. Né? Ele falou que tem uma voltagem. Cada eletrócito é um geradorzinho. E quando está em paralelo, tem que ser todos iguais. E a força eletromotriz equivalente tem que ser igual a um deles. Dito isso, eu preciso lembrar que vou também usar aqui a primeira lei de Ohm, né? Essa já aparece em muitas questões de eletrodinâmica. A primeira lei de Ohm é o famoso URI. A tensão aplicada sobre um trecho de circuito é igual à resistência daquele trecho de circuito vezes a corrente que o percorre. Combinado? Vamos aplicar tudo isso agora e resolver essa questão tranquilamente. Olha só. Eu tenho 8.000 eletrócitos, cada um de 0,14 volts, todos associados em série. Então a primeira coisa que eu vou encontrar é o quê? O E equivalente. O E equivalente desse por aqui aí vai ser 8.000 vezes 0,14. Não é isso? Porque eu tenho que somar 0,14 mais 0,14 mais 0,14 mais 0,14, 8.000 vezes. 8.000 e 0,14, você acha que eu vou gastar tempo fazendo essa conta? Não. Eu vou pegar dois zeros emprestados aqui do 8.000, dividir por 100 e vou multiplicar por 100 aqui para ficar 80 vezes 14. Porque eu não sei se vai simplificar ou não daqui a pouco, não é a conta final ainda. Tá? Então vocês têm que adquirir esse hábito. Não sai fazendo conta grande. Tudo bem que essa conta é relativamente rápida e talvez tenha que fazer. Mas se acostume a não sair fazendo conta, porque cada segundo aí que você ganha de tempo para fazer com mais calma outras questões,
é importante, tá? Só que agora eu preciso da corrente, então aí que entra a nossa amiga primeira lei de Ohm. Eu preciso da corrente que percorre a parte do corpo de um ser humano que tem 6.000 ohms de resistência. Então vai ficar 80 vezes 14 igual a 6.000 vezes I. Dá para dividir por 10 aqui, ó. Tá? Aí vai ficar 8 vezes 14. Ainda dá para dividir por 2, né? O 8 fica 4. Dá de por 4. Dava de... Peraí, vamos lá. Por 4. Aqui fica 2. E 600 por 4 dá 150. Ainda dá por 2. 75. Então no final ficou I igual a 14, que sobrou desse lado, por 75. Vamos fazer aqui, então tem espaço fazer aqui essa conta. Eu fiz uma simplificação diferente quando eu resolvi a questão. Quando eu resolvi a questão antes da aula, acho que não deu essa continha exatamente, tem que dar o mesmo resultado. Tem que dar o mesmo resultado. Vamos ver se vai dar. Tem que dar, senão eu errei alguma conta. Menor, então é 0, né? 14 menor que 75, acrescenta um 0. 2 passa, então vai ser 1. 1 vezes 5, 5. Para 10, 5, vai 1. 1 7, 8. 8 para 14, 6, 65. Desce um 0, 650. E você pensa aqui, ó. 75 dá 150, dá 2. 300 é 4. 8 é 600, 8. Vai dar. 8 vezes 75 é 600. Como aqui é 650, sobra 50. E desce um 0. E aqui vai dar 75. 4 é 300. 6 é 450. Deu isso mesmo. E aí fica 0. Então vai ficar I igual a aproximadamente. Vai ficar 66666. Então é 0,187 aproximadamente amperes. Só que a maioria das medidas aqui estão em miliamperes. Como que eu passo de ampere para miliampere? Multiplica por 1000. Vamos colocar aqui. Ampere. Se eu quero converter para miliampere, eu multiplico por 1000. Essas simplificações aqui, eu acho que se eu não tivesse simplificado aqui, ó, deixado 8.000 e 6.000, ficaria mais fácil de cortar, tá? Só avisando, depois você tenta. Que foi o que eu fiz antes de gravar a aula, que eu inventei de fazer diferente. De miliampere para ampere, basta dividir por 1000. Então, multiplicando por 1000 aqui, 0,187 fica 187 e aí vira miliampere. Então, a corrente que vai atravessar a pessoa naquela região do corpo dela é de 187 miliamperes, que vai cair aqui, ó, de 100 miliamperes até 3 amperes, que são 3.000 amperes. Então vai dar fibrilação ventricular na pessoa. Tá? Gabarito D de